Gente, novamente chegamos ao sábado, depois do carnaval. Muita gente deve estar cansada, os mais festeiros, os mais sossegados devem estar com toda a energia, mas aproveitando o final de semana. Então, hoje é dia do nosso resumão semanal, onde eu vou sintetizar todos os assuntos tratados aqui no canal Fora de Curva entre os dias 12 e 16 de fevereiro. E para não perder o jargão, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, onde eu comento a respeito dos principais indicadores que vão ser divulgados no decorrer da semana, fazendo algum prognóstico sobre eles. Por falar nisso, a prévia do PIB do Banco Central de dezembro não foi divulgada, não tem notícias ainda sobre isso, que fecharia uma estimativa do crescimento brasileiro no ano passado, mas vamos deixar isso para lá. Provavelmente nessa próxima semana esse dado seja divulgado. Mas especificamente sobre a segunda-feira, eu tratei novamente sobre a política industrial brasileira, que a meu ver não traz nada de novo, nada de inovador, é mais do mesmo e está realmente fadada a ser mais um fracasso em termos de ingerência do Estado na economia. A política industrial sim é importante, mas no sentido de avançar os processos técnicos e industriais de um país, não para privilegiar os setores mais tradicionais como é o que está sendo feito. Mesmo assim, o que está acontecendo? Vários segmentos da indústria brasileira, aproveitando essa sensibilização do governo em querer impulsionar a indústria, foram bater na porta do Poder Executivo pedindo a velha história do protecionismo, especialmente a química fina, foi lá no Ministério da Fazenda, não sei se Presidência da República, solicitar aumento de proteção contra importações para desenvolver a competitividade interna. Olha, a química fina há vários anos está sendo desenvolvida no Brasil, teve muito período de protecionismo e quando nós vamos ampliar essa proteção, nós simplesmente estamos fazendo com que os brasileiros que compram esses produtos tenham uma barreira para comprar mercadorias de melhor qualidade e que podem fazer muito mais, muito melhor para os seus negócios. Eu, pessoalmente, sou radicalmente contra o protecionismo. Medidas compensatórias de práticas desleais de comércio é uma outra coisa, mas não é o caso da química fina. Eu posso dizer que essa prática desleal está sendo feita assim, da China contra o Brasil no mercado de aço. Aí são outras conversas, mas protecionismo, gente, é atraso. A história brasileira é cheia disso desde os anos 70, 60 e nunca deu certo. Só aumentou a distância tecnológica do Brasil em relação aos outros países do mundo. No vídeo de terça foram 3 assuntos. Em primeiro eu comentei a respeito da solicitação da Gol Aérea aqui do Brasil, feita num tribunal lá de Nova York, para investigar práticas desleais da chileno-brasileira Latam, no sentido de que a Gol, entrando num processo de recuperação judicial, a concorrente brasileira, no mercado brasileiro, simplesmente, segundo a denúncia, está querendo fazer compras predatórias dos aviões da própria Gol, querendo contratar seus pilotos e tentando convencer os agentes de turismo a venderem passagens de outras operadoras que não a da concorrente. Ou seja, a liquidação judicial não chega, a TAM quer matar a concorrência e isso é um sintoma muito forte do forte oligopólio do mercado aéreo que tem aqui no Brasil, por questões de regulamentação, por questões de tributação, uma série de fatores que inibem a concorrência aqui no Brasil, isso é histórico, e nunca foram resolvidas. Minha opinião, enquanto não resolverem esses assuntos, o melhor seria abrir o mercado brasileiro para as aéreas internacionais. Aí sim nós teríamos passagens a um preço mais razoável aqui para o cidadão brasileiro. Depois eu também fiz um rápido comentário a respeito da Premier da Estônia, que, por pressão da sua própria população, do seu próprio povo que a elegeu, mandou retirar as estátuas soviéticas em alusão às vitórias na Segunda Guerra Mundial. Então devia ter um monte de Stalin, um monte de Lenin, não sei mais quem lá, sendo homenageada na Estônia. Esse país se ocidentalizou, agora faz parte da OTAN, é membro da União Europeia, não tem nada mais a ver com o passado histórico soviético, e por conta disso o governo russo ficou tiririca da vida e o Ministério do Interior dos russos, é claro, resolveu emitir
um mandato de prisão à líder estoniana. Pode isso? Bom, na Rússia pode, depois a gente vai voltar a falar sobre esse país que está realmente liderando a fofocaiada global nessa semana. E finalmente eu fiz uma referência das maiores penas de cárcere aqui no Brasil. Assassinato, tráfico de drogas, estupro, outros crimes realmente bastante graves, bastante hediondos. E aí fiz uma comparação com há quantos anos de cárcere estão sendo condenados aquelas pessoas que protestaram contra as eleições, pode ser equivocado, mas protesto é livre, manifestação é livre nesse país, no dia 8 de janeiro. Em média, ou o padrão é eles estarem pegando ou puxando 17 anos de cana. Ou seja, por manifestar opinião, inventaram que era golpe, tecnicamente não tinha como ser golpe aquilo, então por simplesmente manifestarem a sua opinião contrária ao governo federal e ao poder judiciário, vão puxar 17 anos de cana. E aí fica evidente, podemos afirmar com toda tranquilidade, que o Brasil já não é mais uma democracia. É um regime de exceção, só tem livre expressão aqueles que concordam com o que está sendo feito ao nível oficial, ao nível federal atualmente, ou aqueles como o Eduardo Starosta, do Fora de Curva, cujas palavras não atingem lá tantas pessoas. Então vou aproveitar o meu espacinho aqui que eu ainda tenho de livre falar, de livre expressar, enquanto não surge uma encrenca um pouco mais graúda. Aí eu não sei o que eu vou fazer realmente, gente, mas não posso ficar calado em relação ao que está acontecendo com o Brasil. Não sou contra a esquerda, não sou contra a direita. Os dois extremos têm que existir, tem que ter liberdade de expressão e, evidentemente, pagar pelos eventuais crimes que cometem se eles estão contra a lei, contra a Constituição. Nesse sentido, o principal para nós termos uma solidez da civilização brasileira é preservar a democracia. Essa é a minha opinião. Na quarta-feira, o comentário central partiu de uma informação divulgada pela Associação Comercial de São Paulo, que tem num outdoor para toda a população paulistana ver o chamado do impostômetro, que é uma calculadora que estima quanto o Brasil já arrecadou de impostos durante o ano. Chegamos a 14 de fevereiro, segundo essa fonte, com 500 bilhões de reais ou meio trilhão de bagarotes, pensem como quiser. Esse patamar alcançado, não sei se já falei, em 14 de fevereiro, foi conquistado ou obtido contra os brasileiros vários dias antes do que aconteceu no ano passado. Isso reflete o quê? Aumento de impostos, aumento da carga tributária. Eu tinha sérias dúvidas porque os relatórios fiscais federais até pelo menos dezembro ou novembro mostravam uma estagnação até queda de impostos, de arrecadação de impostos no Brasil, simplesmente por uma questão de estagnação econômica. Agora, com essa alta, eu comecei a imaginar o que poderia estar acontecendo. Duas soluções que depois vou voltar a tratar. A primeira, aumento de ICMS em vários estados. E em segundo lugar, segundo a Unafisco, esse é um tema que nós vamos apresentar daqui a pouquinho, é o descompasso da tabela do imposto de renda com salário mínimo. E também comentei a respeito da queda da inflação argentina em janeiro. 10 de dezembro, Milei assume a presidência daquele país e recebe como presente um índice de preços ao consumidor aumentando, em relação a novembro, 25%. Já colocaram todas as culpas do coitadinho do novo presidente libertário. Mas ele tomou algumas medidas entre, então, 10 de dezembro e janeiro e aparentemente isso fez com que surtisse algum efeito na inflação. Caiu de 25% para 20,6%, praticamente 5 pontos percentuais, o que evidentemente ainda é uma hiperinflação, ainda é um descontrole de preços, mas o fato de ter amenizado essa alta coloca mais alguns créditos na carteira dele. Vamos ver se essa inflação, dadas as medidas, especialmente de desregulamentação e fim de subsídios que ele está colocando na Argentina, pode sim surtir efeito no médio e longo prazo. Se em fevereiro os preços caírem ainda mais, nós vamos poder dobrar a aposta de que Milei está no caminho certo. Na quinta-feira, nós abordamos dois assuntos aqui no Fora de Curva. O primeiro foi a respeito da declaração do bilionário Elon Musk, colocando na sua opinião que Estados Unidos e a própria OTAN deveriam parar de financiar a defesa ucraniana frente à invasão russa, porque pelos cálculos dele ou pela avaliação dele,
os ucranianos sim vão perder a guerra e deixar de ser um país. Não que ele fosse a favor disso, mas ele considera que no ritmo como a guerra anda correndo, essa é a tendência. Até pode ser atualmente onde os ucranianos realmente estão padecendo de mais recursos financeiros, especialmente bélicos, para se defender. Mas parece que isso aí está sendo reparado tanto pelos europeus como pelos Estados Unidos, todo o conjunto da OTAN, mas o que eu vejo nessa opinião de Elon Musk? Um profundo equívoco. Ele está vendo a questão no curto prazo, não tem perspectiva histórica. E exatamente historicamente nós temos vários exemplos de que quando o mundo deixa um país agressivo executar seus devaneios de domínio de outros territórios, acaba sobrando para todo mundo, acaba generalizando um conflito que pode atingir proporções globais. Então, as experiências passadas mostram que se a Rússia não for contida nesse momento, ela vai ter que ser contida no futuro, talvez em países associados à OTAN. Próximas ameaças seriam certamente Moldávia, talvez Polônia, Estônia, países bálticos, Finlândia, enfim, várias nações hoje muito importantes e protagonistas da política mundial. Então a ideia que pessoalmente eu defendo é que se continue barrando o avanço russo na Ucrânia, se possível reconquistar os territórios dominados pelo exército invasor, para que essa violência, essa belicosidade mundial não ultrapasse limites que já são muito além do razoável, mas que não se generalize a pontos incontroláveis. Também abordei a questão especulativa da Bolsa de Valores, sobe, desce, da crise. Os analistas de plantão dizem um monte de coisa, que a Bolsa está tentando ultrapassar os 130 mil pontos. É um monte de conversa no sentido de realmente bombar esse mercado de ações, que no curtíssimo prazo, a meu ver, Eduardo Starosta, não passa nada mais, nada menos do que um jogo especulativo, um jogo de sorte e azar, lógico que com alguns indicativos de tendência. Aí eu resolvi fazer uma análise um pouco mais profunda. Peguei o índice Bovespa, deflacionei ele porque ele representa pontos de negociação em valores monetários, tirei a inflação e fiz uma comparação de longo prazo. Descobri o que? Hoje, nesse momento, na verdade, um pouco mais para trás, a média de 2023, o valor das principais empresas de capital aberto, sociedades anônimas do Brasil que têm ações em bolsa, é 20% menor do que era em 2013. Ou seja, o capital empresarial brasileiro, pelo menos o dominante, se desvalorizou nesse período, nesse percentual, o que é uma coisa muito séria e mostra o quanto a nossa economia está atravancada, não atinge só os pequenos e micro negócios. As grandes empresas, maiores corporações do Brasil também estão penando com essa ingerência que já vem há bastante décadas, com alguns alívios do Estado na economia. Isso é que prejudica, ou é um dos maiores fatores que prejudica o nosso crescimento. O Estado, ao invés de estar querendo meter o bedelho na vida interna das empresas, fazendo regulamentações, devia sim priorizar educação, devia priorizar infraestrutura, desregulamentação e redução de impostos. Aí a Bovespa realmente iria bombar, assim como toda a economia brasileira. Pena que eles não enxergam dessa maneira a realidade. E finalmente na sexta-feira tivemos um dia muito movimentado aqui no canal Fora de Curva. Mas antes de entrar nesse dia, eu vou pedir para vocês, ou lembrar vocês de não esquecer do like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos e aqueles que estão assistindo o canal pela primeira vez, eu faço o meu convite para inscrição. Bom, os 4 assuntos da sexta-feira. Primeiro, eu abordei de uma maneira muito, mas muito resumida, uma pequena análise da entrevista de Elon Musk ao repórter, aquele norte-americano que eu esqueci o nome nesse momento. Mas só fazer uma consulta no Google, até para pegar a entrevista que vale a pena assistir, que o nome vem à tona. O que aconteceu, gente? Vladimir Putin se mostrou, naquele momento, um sujeito brilhante, muito ágil mentalmente, com uma retórica fantástica, só que usa tudo isso para contar mentira. Metade ou 70% do que ele falou naquele colóquio foram coisas mentirosas, mas muito bem contextualizadas, e muitas pessoas engoliram o que ele estava falando. Peguei esse exemplo e trouxe aqui para o Brasil. Quantas vezes nós ouvimos argumentos por demais convincentes, mas que são baseados numa falácia ou numa mentira? Então, quando se começa com uma mentira e se dá lógica a essa mentira, realmente as conclusões
podem ser as mais estrambólicas possíveis, especialmente se as pessoas mais desinformadas e mais ingênuas acreditam nelas. Eu digo isso porque sempre é bom consultar fontes alternativas a respeito de um fato. A imprensa brasileira, a grande imprensa, lamentavelmente está passando por um momento muito obscuro, na sua maioria, onde quer dar a sua interpretação da realidade no título de uma manchete de um fato. Isso tecnicamente é errado no jornalismo. Eu não sou jornalista, estudei algum tempo para essa profissão, mas acabei não concluindo o curso, mas algumas coisas a gente se lembra. Manchete, notícia é fato. Análise é feita em artigos, não em notícias. E isso parece estar sendo esquecido, está servindo só para doutrinar negativamente a população brasileira. Então, gente, opinião contrária, por mais que você não goste, por mais que lhe revolte, sempre é importante ter. Até porque, eventualmente, num debate, você conhecendo a estratégia ou a opinião do seu oponente, pode elaborar melhores argumentos para contrapô-lo, correto? Depois também falei da deflação do Índice Geral de Preços 10 da Fundação Getúlio Vargas, centrado exatamente na reversão da alta do preço de vários alimentos. Isso aí pode trazer um benefício para o consumidor brasileiro nas próximas semanas, porque quando preços por atacado, é onde se centrou essa deflação, caem, especialmente na parte de alimentos, hortifrutigranjeiros, isso aí repercute direto ou muito rapidamente no mercado varejista. Então podemos esperar alguns gêneros alimentícios mais baratos nas próximas semanas. Comentei também a respeito de um projeto de lei em tramitação do Congresso Nacional que vai colocar mais etanol na gasolina e mais biodiesel no diesel. Conclusão, isso com argumentos de defesa ambiental vai fazer você pagar mais caro. Na gasolina, por quê? Nós sabemos que o combustível etanol ou álcool, ele consome mais do que a gasolina, ponto final. Para encher o mesmo tanque com o mesmo valor, com mais etanol ali dentro, na composição do que se chama gasolina, que não é mais, você vai andar menos com esse tanque e vai gastar mais dinheiro porque vai ter que colocar mais combustível, óbvio. Na questão do biodiesel no diesel, a situação é pior ainda. Primeiro, diminui a eficiência energética e segundo, o biodiesel brasileiro ainda é de péssima qualidade, provocando entupimento dos bicos injetores, borra no motor, ou seja, aumento de manutenção com oficina nos motores, nos tanques, enfim, uma nhaca que toma conta dos motores a diesel no Brasil. E, logicamente, me pronunciei frontalmente contrário a isso em favor do consumidor brasileiro. E, finalmente, eu encerrei o vídeo de ontem, na sexta-feira, encerrando, então, o Fora de Curva de hoje, o resumão semanal, tratando daquela perspectiva que está se tendo de uma alta de mais ou menos 6% da arrecadação dos impostos federais em janeiro agora de 2024, frente a janeiro de 2023. O governo federal, muitas pessoas estão comemorando isso, mas tem dois fatores fundamentais que estão determinando, ou excepcionais, que estão determinando esse aumento de arrecadação, segundo considerações preliminares que eu andei pesquisando. O primeiro, que eu considero principal, diz respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal de liberar em dezembro mais de 90 bilhões em precatórios, e esse dinheiro está começando a circular no mercado, aumentando temporariamente o consumo. Nem todas as pessoas que pegam esse dinheiro, essa indenização que o Estado deve às empresas ou às pessoas físicas, vai guardar na poupança. Alguns pelo menos vão pegar uma parte dessa grana, ou toda ela, para comprar alguma besteirinha ou algum sonho de consumo. Isso ativa comércio temporariamente e, ativando o comércio, a arrecadação sobe porque nossos produtos são carregados de impostos. E o segundo motivo que trouxe à luz foi a Unafisco, a União dos Auditores Fiscais do Governo Federal. O que aconteceu na visão deles? Subiu o salário mínimo, a tabela de pagamento do imposto de renda sobre salário ficou inalterada pelo menos em janeiro. Aí, pessoas que eram isentas em dezembro passaram a ser contribuintes em janeiro. Parece que em fevereiro isso foi arrumado. Mas nesse espaço, esse pequeno espaço de janeiro, a arrecadação subiu, especialmente em cima dos menores salários, o que não é uma coisa muito legal. Gente, assim, encerro o resumão semanal, espero que vocês tenham gostado desta película e, repito, se apreciaram o que foi tratado aqui no vídeo, eu peço o like, compartilhamento e inscrição no canal. Uma boa continuidade de final de semana para cada um de vocês, até breve, tchau pessoal!